Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 6. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, sei lá, ou coloque a senha da sua Bíblia, né? Hoje nós temos formas e mais formas de levarmos a Bíblia. O importante não é a maneira como a gente carrega ela fora, mas a maneira como a gente manifesta lá dentro, né, irmãos? Isso é muito importante. João capítulo 6, diz assim, versículo 1: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que havia realizado ao curar os enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que se sente. Todos sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus, partiu entre o povo, e em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que de nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Santo Deus, essa palavra ela é tua. Revela teu coração à tua igreja, Senhor. Revela a tua vontade, o teu propósito. Senhor, como eu tenho certeza que o Senhor quer falar à tua igreja, me dá a graça de não atrapalhar o que o Senhor tem para fazer aqui nessa noite. Porque eu tenho a convicção, Deus, que tu tem corações para ministrar, que tu trouxe pessoas aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Então, fala, Senhor, à tua igreja hoje. Em o nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus. Amém. Bom, eu quero falar sobre o coração de Jesus. Não estou preso ao milagre da multiplicação hoje. Eu estou incrivelmente amarrado ao coração de Jesus durante essa multiplicação. Quero falar de sentimento, conjecturas, coisas que passam ao ler esse texto pela minha cabeça e talvez pela sua também. E ainda que seja uma mensagem tão difundida, que todos aqui provavelmente já ouviram pelo menos um sermão em cima da mensagem da multiplicação dos pães, eu peço que Jesus fale a você de maneira diferente, de maneira renovadora, e que você possa entender. Bom, vou te narrar um contexto, se você vê se isso parece um pouquinho com a nossa história momentânea, mas eu vou te narrar um contexto. Todo mundo que vai montar um sermão, eu não fui em João 6,15, eu fui em todos os textos que falavam da multiplicação. Eu fui no capítulo 5, no capítulo 4, eu fui no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9. A gente vai lendo tudo, para ver se alguma coisa tem ligação. E, abrindo o livro em Marcos, né, eu vi que a multiplicação em Marcos, ela fala sobre uma notícia que Jesus recebe antes disso tudo acontecer. Jesus recebe a notícia que João Batista tinha acabado de falecer.
e contam para ele como foi. Relatam para ele, a cabeça de João Batista foi cortada. Nessa hora, Jesus está aqui nessa margem. Vocês que estão aí em cima estão me vendo. Não vou fazer igual o pastor ao vivo lá para baixo não, pode deixar, fica tranquilo. Jesus está nessa margem aqui. Está ministrando, está falando, recebe a notícia. A informação que ele dá para os discípulos dele é: vamos nos afastar um pouco, nós estamos cansados e nós estamos sem comer. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Quantas vezes na tua vida você estava triste e alguém perguntou: como é que você está? Você parece não estar bem. Você falou o quê? Eu só estou cansado. Essa é a nossa humanidade, a gente nem sempre quer colocar ela para fora. Às vezes a gente quer guardá-la para a gente. É certo? É errado? Não sei. Mas naquele momento Jesus fala assim: vamos afastar o barco e vamos para uma outra margem. Aí Jesus pega, sai com o barco daqui e anda com o barco até outra margem lá. E ele fala: isso deve ser o suficiente para a gente ficar sozinho. A multidão vê que ele está afastando com o barco, e a multidão fala: eu acho que eu sei para onde ele está indo. E Jesus vai pelo barco, eles vão pela praia. Eles vão acompanhando o barco, meu. Eles vão acompanhando o barco. E quando Jesus, ele chega na praia de novo, já na outra margem, quem está lá? Uma multidão. No mínimo 5.000 homens. Para quem queria ficar sozinho, tinha muita companhia, né? Você já tentou ficar sozinho em casa? Falou: hoje a única coisa que eu queria na vida era ficar sozinho. O dia que eu falo isso, misericórdia. Deus, a única coisa que eu queria hoje era ficar sozinho. Chega o João com 4, 5 amigos, a Júlia com 3, 4 amigos. Daqui a pouco, quando eu olho lá em casa, está uma festa. Eu falo: mas eu só queria ficar sozinho. E Jesus não nos deixa ficar sozinhos em muitos momentos. Eu só queria pensar na vida. Sabe qual é o jeito que Jesus vai te dar a pensar na vida? O mesmo que aconteceu nesse dia. Porque quando ele vê a multidão, também Marcos, ele olha e fala assim: essa multidão é como ovelha que não tem pastor. A primeira coisa que explode dentro do meu coração é que o sentimento de Jesus ao olhar para a multidão, mesmo ele querendo ficar sozinho, é: eles precisam de alguém. Eles precisam de alguém. Não é hora de eu pensar em mim, não é hora de eu pensar em João Batista, não é hora de eu pensar na minha dor, não é hora. Eles precisam de alguém. Eles precisam de alguém que os pastoreie, que cuide deles. Eles precisam. Ao invés de, quando alguém vê uma multidão andando atrás de você, essa pessoa normalmente fica feliz. Jesus olhou e falou: eu sinto a dor dessa multidão. Sabe por quê? Ele sabia que a caminhada tinha sido longa. Ele sabia que a caminhada daquela multidão tinha sido longa. E ele sabia que ia ser difícil para voltar. E sabe qual o sentimento dele quando olha e te chama de ovelha? Porque a gente diz, a gente canta, a gente lê, fala, recita o Salmo 23. E a gente diz que o Senhor é meu pastor. E por que meu pastor? Porque você é ovelha. Ovelha é um animal indefeso. E muita gente já passou por aqui falando disso. A ovelha não tem defesa. A ovelha não tem uma garra. A ovelha não morde. A única defesa da ovelha, sabe qual é? Berrar. Bé. É o grito. Onde está o pastor? Esse é o grito da ovelha. Quando Jesus olhou aquela multidão, ele falou: essa multidão não tem pastor. Essa multidão é uma multidão de ovelhas e eles estão sem segurança nenhuma.
Porque não tem ninguém que cuide deles. Ninguém pode dar um pedacinho da vida, ninguém pode gastar um tempo com eles. Não, eles não têm ninguém por eles. O primeiro sentimento de Jesus na multiplicação foi esse: perceber. A pergunta é: por que não havia ninguém para pastorear? Não existia o templo? Não existia o sacerdote? O sumo sacerdote? A religião não estava presente, não existiam os fariseus. Quem cuida apenas de si nunca vai conseguir pastorear os outros, meus irmãos. Os fariseus estavam preocupados em cuidar deles, em manter a religião viva. Viva. Na cabeça deles. Porque, para mim, se o Filho de Deus está vagando pelo mundo, se o Filho de Deus está fazendo a obra dele fora do templo, por que está tendo culto no templo se o Filho de Deus, o nosso Salvador, está do lado de fora do templo? Fecha o templo e vamos embora com ele. Mas quem perde a percepção de Jesus, ele faz culto onde Jesus não está. Ele faz festas onde Jesus não passou. Ele dá grito com aquilo que Jesus jamais gritaria. Ovelhas sem pastor. Não tinha ninguém para pastoreá-los, não tinha ninguém para cuidá-los. Apesar de você ser uma ovelha, Deus quer fazer de você um discípulo. Porque a multidão não tinha pastor, mas os discípulos. Os discípulos sempre tiveram. O pastor deles era Jesus. Você não é mais uma multidão sem pastor, meu querido. O teu pastor Jesus te encontrou talvez na hora da tua dor, na hora do teu choro, na hora do teu pranto. O teu pastor Jesus te encontrou, ele te amou. Ele te amou. Ainda que os discípulos não percebessem tudo o que estava acontecendo, porque o discípulo está pronto, ele está sendo preparado para ser igual ao mestre dele. Enquanto Jesus olhava para fora do barco, ele via a multidão sem pastor. Quando Jesus olhava para dentro do barco, ele via os pastores daquela multidão. Jesus estava em momento de preparo. Mas quem é discípulo de Jesus precisa entender isso. Existe uma multidão para ser pastoreada por você. Pastor, só está me dizendo que Deus vai me levar uma multidão, que eu vou pregar uma multidão. Eu estou falando da multidão da sua casa primeiro. Eu estou falando dos seus filhos. Eu estou falando dos seus pais. Eu estou falando dos seus amigos. Uma multidão para você pastorear. Que talvez Jesus hoje olhe para ele e fale: eles não têm um pastor. Faça como um dia fizeram com você. Conduza essas pessoas até o pastor que cuidou da tua alma. Conduza eles até o lugar de salvação. Só que Jesus percebe algo ainda mais intenso nessa multidão. Jesus percebe fome. Jesus percebe fome. Porque ele sabe, eles estavam me ouvindo lá. Agora a gente passou para cá, eles fizeram esse caminho todo andando, eu fiz dentro do barco. E eu devo estar com uma fominha aqui? Essa multidão deve estar como? Deve estar todo mundo com fome. O milagre da multiplicação só acontece, meus irmãos, porque existiam pessoas famintas. A pergunta é: será que o que Deus tem para gerar na nossa vida, nós temos tido fome disso? Será que você tem tido fome
daquilo que é o desejo de Deus para você? Porque esse era o desejo de Jesus, alimentar a multidão. Não estou falando do desejo do seu milagre, do acontecimento sobrenatural. Eu estou falando da fome. É quando o desejo de alguém se cruza com o desejo de Deus. É fome. Você tem fome para que Deus faça na tua vida aquilo que Ele precisa fazer, meu? Pastor, eu tenho muita vontade. Não é vontade, irmãos. É fome. Uma coisa que eu aprendi com a minha nutricionista, que ela está até ali, ela falou que quando você tem fome, você come qualquer coisa. Quando você tem vontade, você quer algo específico. Aprendi, levei para a vida. Nem sempre aplico, mas aprendi. Sou inteligente, eu guardo tudo. Nem sempre faço, né? Mas continuo guardando. Não é ter vontade. Se eu perguntar para você se você quer ser cheio de Deus, todos vocês levantarão a mão. Aí eu pergunto, você tem fome disso? Você tem vida para isso? Entrega para isso? Devoção para isso? Porque ser cheio de Deus é caminhar com Deus todos os dias. E a gente precisa entender que caminhar com Deus todos os dias requer esforço, requer renúncia, requer entrega, decisões. A pergunta é: você tem fome? E ali são como ovelhas que não têm pastor, e a gente vai para um segundo sentimento do coração de Jesus. E aqui eu acho Jesus assim, muito engraçado. Eu consigo perceber o coração de Jesus muito engraçado. Fala assim, disse isso, quer ver? Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Gente, tinha 5.000 só homens. Dizem que o milagre tinha em torno de 15.000 pessoas. Você imagina que agora você está chegando num lugar e fala assim: onde nós vamos comprar pão para alimentar 15.000 pessoas agora? Agora, me diz, se você tivesse dinheiro, onde teria uma padaria para alimentar 15.000 pessoas até eles serem saciados? Onde você compraria esse pão? Meu irmão, deixa eu te falar, nem logística tem. Para que isso aconteça ali instantaneamente, nem logística tem. Aí ele botou assim: disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. É o senso de humor de Jesus, né? Como é que a gente alimenta esse povo todo aí? O que a gente vai fazer? Onde é que você vai comprar o pão para essa galera aí? Eles são uma multidão que são como ovelhas que não tem pastor, estão aqui com fome. Filipe, vamos lá. Vamos comprar o pão para essa galera. Filipe deve ter olhado para ele e deve ter falado: de que ele está falando? De que ele está falando? Ele está falando: você precisa, Filipe, enxergar que a partir de agora as coisas não dependem de você. O desejo de Deus, o desejo de Jesus naquela hora, era apontar para Filipe que tem coisas que saem do seu controle, mas nunca do controle dele. Jesus queria a ajuda deles para colocá-los para sentar. Jesus queria a ajuda deles para entregar o pão, para partirem o pão, mas a multiplicação era com ele. Podia deixar que disso ele cuidava, disso ele já estava certo, ele sabia o que ia fazer, ele já sabia, ele já tinha certeza.
O texto vai dizer, Jesus já sabia o que ia fazer. Deixa eu te falar, querido, Jesus já sabe o que vai fazer com você. Não precisa você se desesperar. Talvez algumas perguntas venham até você. Talvez algumas vezes Jesus fale para você assim: vamos fazer isso junto? Mas na verdade Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o domínio de todas as coisas. Todas as coisas estão nas mãos do nosso pastor, nas mãos dele. Agora, eu vejo um convite. Eu vejo um convite a Filipe e aos apóstolos a serem participantes do milagre de Jesus. Vou ensinar vocês a cuidar dos outros. Vou ensinar vocês a alimentar eles. Vou querer que vocês andem pelo meio deles e escute. O meu pedaço de pão está maior, o meu está menor, e vocês vão ter que falar: calma que tem para todo mundo, que o homem lá está multiplicando. Vem cuidar de gente comigo, porque um dia eu vou embora, mas os pastores deles são vocês. Vocês vão cuidar dessa multidão. Vocês. Essa semana eu me deparei com uma história dizendo que um pai viu um filho, o carrinho do filho caiu atrás do armário, estava em cima do armário, caiu atrás do armário. E o filho pequeno, ali 5 anos, tentava pegar o carrinho atrás do armário e fazia força, fazia isso e metia a mão. E o pai chegou no quarto. Chegou no quarto, parou na porta e ficou assistindo. E ali ele assistia mesmo, ele olhando e tal. E o filho ia por baixo do armário, não conseguia. Tentava puxar o armário, não conseguia. Aí quando ele parou, ele viu o pai, ele falou assim: continua, filho. Pega o carrinho. Aí ele continuou lá mais um tempo, ele falou: pai, eu não consigo. Ele falou: você já usou toda a força que você tem? Vai aí, usa toda a força que você tem. Aí ele começou, mexia para cá, usava toda a força, e o armário não mexia, estava cheio. Ele falou: pai, eu já usei toda a força que eu tenho. Ele falou: filho, você não usou a força que você tem. Usei, pai, usei. Você quer que eu empurre de novo? Não, filho, você não usou toda a força que você tem. Em nenhum momento, meu filho, você me pediu ajuda. Eu sou parte da tua força, meu filho. Eu estou aqui com você. Você imagina que na hora que o Filipe foi questionado: como que a gente vai comprar pão? Se ele fala: preciso da sua ajuda para isso, Jesus. Jesus, se o Senhor não entrar nisso aqui, eu já vi o Senhor fazer água virar vinho. Se o Senhor fazer pão virar pão, é mole demais. Eu já vi o Senhor fazer água virar vinho, pô. Como é que eu não vou ver o Senhor fazer pão virar pão? Foge da nossa força, foge da nossa limitação. A gente tem alguém que é mais forte que a gente, cara. Aí eu vou para Jesus e falo: Jesus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força. Essa situação é maior do que eu, esse problema é maior do que eu, essa dor é maior do que eu, não consigo passar, não consigo transpor, esse pecado está sendo mais forte que eu, essa tentação está sendo mais forte que eu preciso da tua ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O coração de Jesus quer sempre ensinar. Sempre, até quando ele faz pergunta que a gente não tem resposta, ele quer ensinar. Ele quer ensinar. O problema é a nossa dificuldade de aprender. A gente ainda acha que vai fazer força e vai empurrar o armário e vai pegar o carrinho. Nós vamos perder tempo, nós vamos perder força e nós não vamos conseguir, porque do teu jeito não acontece. Primeiro era uma multidão sem pastor. Na segunda ele pergunta só para provar o coração do Filipe. Na terceira, agradeça sem ter toda a provisão.
O texto vai dizer que Jesus agradeceu a Deus. Então Jesus tomou os pães e agradeceu a Deus. Quantos pães eram? Quantos pães eram? Quantos peixes eram? Dava para resolver o problema com isso? Dava? E por que ele agradeceu? Leva isso para a tua vida agora. Leva para a tua vida. O que você tem, dá para resolver a sua vida? Tem como começar a agradecer? Porque era isso que ele estava ensinando. O coração de Jesus agradece mesmo sem ver toda a provisão, meu irmão. O coração de Jesus agradece. Ele fala: graças te dou, Pai. São 5 pães, são 2 peixes, são 15.000 pessoas, mas eu quero te agradecer assim mesmo. Eu quero te agradecer assim mesmo. Eu quero colocar um pedaço da minha gratidão, da minha vida nisso, porque eu quero ser feliz, não pelo que o Senhor vai fazer, mas eu quero ser feliz pelo que o Senhor fez. Eu quero ser feliz pelo que o Senhor faz todos os dias. Eu quero ser grato pelos milagres diários, pela provisão de todo dia, pelo pão nosso. Eu quero ser grato. O dia que eu não tenho, o dia que falta, o dia que a conta atrasa, o dia que o carro da Light chega no portão, eu quero ser grato. Eu quero ser grato pelo dia que o filho é rebelde. Eu quero ser grato pelo dia que é difícil a convivência entre marido e mulher. Eu quero ser grato por aquilo que eu perdi, porque eu tenho a certeza que se Deus tirou das minhas mãos, era porque as minhas mãos não dariam conta de segurar. Eu quero ser grato. E eu preciso aprender isso. Você precisa aprender isso. 5 pães, 2 peixes, graças te dou. Será que você consegue ser grato antes do milagre? Será que você consegue ter o coração como o de Jesus? Graças te dou, Pai. Você tem ousadia de, em mesmo as situações que você está vivendo, você levantar a mão para o alto e agora e dizer: Pai, graças eu te dou. Pai, graças eu te dou. Eu te dou graças. Sabe por quê, irmãos? Porque leva tempo. A gente não amadurece com os milagres em nós. A gente não amadurece. A gente não cresce. Deus faz algo na nossa vida, aí isso é poderoso, isso é incrível. Quando vem a próxima barreira, você esquece tudo que Ele fez. Eu falo muito sobre isso, muito. De quantas Deus já te livrou? Foram muitas ou poucas? Tem gente aqui que, se fosse escrever um livro e escrever uma Bíblia só de livramento, só de milagres, só de coisas que já aconteceu na sua vida, só de situações em que você esteve muito perto, talvez, de não estar aqui. Se Deus cuidou de você todas essas vezes, você acha que Ele vai te abandonar agora? Agora? Mas pastor, não acontece as coisas ruins? Acontecem, lógico. Mas você acha que nas coisas ruins Ele te abandonou? Você acha que Ele te abandonou, te largou porque aconteceu algo difícil contigo? Ele é seu pastor, querido. E eu quero que você entenda isso. Ele é o seu pastor. Ele está do teu lado. Algumas pessoas tendem a achar que Deus não reage
que acontece na terra. Eu vejo um Deus diferente. Eu vejo um Deus que reage, que chora comigo. Mas no céu não tem choro. Meu irmão, não vou me prender agora à teologia. Eu vou me prender ao meu Pai. Porque eu não acredito que Deus veja uma menina sendo violentada dentro de casa, uma criança, e o coração dele não se entristeça no céu. Deus sente a tua dor. A tua dor faz parte dele. A gente precisa ser grato, porque tem alguém que cuida da gente, cara. Tem alguém que não esqueceu a gente, de forma alguma. O problema é que a gente esquece, mas esquece mesmo, esquece, a gente vai esquecendo. As coisas pequenas. Essa semana eu estava em casa, querendo comer bolo. Falei para minha esposa que queria comer bolo quente ainda. Irmãos, bolo quente. Específico, né? Meu interfone tocou. A Inês está aí? A Inês, acho que ela não está não. No meu interfone, ligo falando com a Marcela. Marcela, vem aqui. Eu estou mandando um pedaço de bolo que eu acabei de fazer, quentinho aqui. Eu olhei para o céu e falei: eu não mereço. É só bolo, gente. Mas é cuidado de Deus. Quando você passa o dia pensando em alguma coisa, daqui a pouco a pessoa vem e traz para você e fala: toma aqui. A pessoa fala da nutricionista, depois fala do bolo. Meu Deus, ser disciplinado do consultório. Eu não esqueço. Teve um milagre que aconteceu com a gente. Sim. Deus agiu de maneira urgente. A gente estava passando por um momento de desemprego muito grande. Eu já contei isso aqui. Acho que eu estava há mais de 6 meses desempregado. E a gente vivia de venda de sacolé. Sacolé é bom, né, gente? Ai, mais um erro. É bom sacolé, cara. E a gente vendia sacolé e vivia assim, vendendo sacolé. E o que entrava do sacolé era o que eu levava para o mercado para fazer compra, irmãos. Porque não tinha trabalho. Então minha provisão era diária. E a gente guardava aquele dinheirinho e de tempo em tempo ia fazer compra e pagando as continhas ali que tinha que pagar. Numa dessas a gente foi para o mercado e só tinha R$50. Não é os R$50 de hoje não, tá, irmãos? Porque os R$50 de hoje, esquece. Compra nada. Mas isso deve ter mais ou menos uns 16, 17 anos. R$50 ainda eram R$50. Hoje vale 5 do que valia aqueles 50 lá. Só que também não dava. Não chegava nem perto de dar para fazer as compras. Não chegava nem perto. E eu fui para o mercado. Passando no mercado, tinha um lançamento lá era um peito de frango empanado com recheio de espinafre. E era o lançamento daquele negócio. E tinha recheio de queijo e presunto. Eu já olhei e falei: meu Deus, queria tanto isso, cara. Olhei o preço, R$10,90. Falei: esquece. Vou comer o que dá. Aí tu vai para salsicha, né, mano? Salsicha, Deus abençoa, às vezes é salsicha. Tu vai lá, tu pega o frangão, né? E tu vai vivendo, porque era isso. E eu fui pro caixa. A menina começou a passar as compras. Eu lembro até hoje o valor. Quando ela terminou de passar, eu achei que já tinha estourado. Ela falou assim: deu R$43,67. Falei: ok. Peguei os 50. Quando eu ia pagar, o locutor: atenção, atenção.
Promoção relâmpago aqui em nosso mercado. Frango empanado com recheio de espinafre, com recheio de queijo e presunto. Eu falei, bom, vai ter uma promoção. Me sobrou 6 aqui, né? Vamos ver se dá, né? Aí ele falou assim, só agora, de R$10,90 por R$1,99. Fui lá e comprei 3, né? Ninguém pensou diferente de mim, né? Botei no caixa, paguei, saí, olhei para os céus e falei, Deus, por que o Senhor está preocupado com aquilo que eu como, cara? Por que o Senhor está preocupado com isso, cara? O Senhor não precisava fazer isso. E a única coisa que eu entendia era que eu era filho, cara. E a gente cuida de filho. Quem é pai sabe que às vezes a gente deixa filho passar aperto para aprender a dar valor por algumas coisas. Mas dói na gente quando a gente tem que fazer isso. O coração de Jesus era esse. Sabe? Esse era o coração de Jesus. Agradecendo por 5 pães, por 2 peixes, mostrando para eles que eles precisavam ser gratos todas as vezes, ainda que eles não tivessem toda a provisão. Seja grato, seja grato. Minha vida não está como eu quero, seja grato, agradeça. Uma outra coisa que passa pelo meu coração aqui é quando o milagre termina, todos estavam satisfeitos. Vai dizer, o texto vai dizer, depois que todos estavam satisfeitos, todo mundo já tinha comido até as tampas. Jesus disse aos seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Junta tudo, pega lá, e o texto vai dizer que sobraram 12 cestos. Junta tudo, junta, vamos lá, vamos guardar. Guarda aqui, tudo que sobrou, guardem os pães, guardem. Irmãos, eles andavam com Jesus. Para que alguém que anda com o cara que multiplicou o pão precisa guardar alguma coisa? Sabe o que o coração de Jesus queria ensinar para eles? É que nem todo dia tem milagre, irmãos. Tem dia que não tem. Então guarda. Tem dia que a gente grita e o céu não responde. E é nesse dia que a gente vive da provisão que a gente guardou. O texto vai dizer, antes do dia mau, revista-se, pois, da armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau. Quem chega primeiro, o dia mau ou a armadura? A armadura. Você tem que estar revestido da armadura de Deus antes do dia mau chegar, porque quando o dia mau chegar, você já está vestido dessa armadura. Era disso que Jesus estava falando. Recolham esses pães, guardem, porque pode ter dia que a gente não tem um pão e não vai ter milagre. Mas o Senhor está com a gente, mas não vai ter. Deus não é nosso garçom, irmãos. Ele é nosso Deus. Ele é nosso Pai. Ele é nosso pastor. Ele não é nosso garçom. Garçom, eu quero mais pão.
Tem dia que seremos servidos com abundância total. E Paulo falou: aprendi a viver em abundância e aprendi a viver em escassez. Posso ter todas as coisas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter, eu posso não ter, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou fortalecido, sabe? Eu estou fortalecido. Agora, se você não guarda, se você não entende que guardar é importante, assuma a sua responsabilidade o dia que te faltar provisão. Porque hoje, você está entendendo dentro do milagre da multiplicação, que é importante você ser precavido. É importante você guardar. É importante você se preparar antes. Pô, não tenho problema nenhum, então não vou resolver isso. Não, deixa isso aí, depois a gente mexe. Joga para frente. Resolve agora que você tem força, meu irmão. Em nome de Jesus. Multidão sem pastor. Uma pergunta só para provar o coração. Agradeça mesmo sem ter toda a provisão. Não desperdicem o que Deus já fez. E o último é: não aceite ser rei, se o teu propósito é ser salvador. Os dois últimos versículos que lemos, o 14 e o 15, diz assim: quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Todo mundo quer ser rei, irmãos. Todo mundo quer ser rei. Mas Jesus não queria. Jesus queria cumprir o chamado dele. É isso. A multidão agora vai me aclamar rei. Peraí. Eu não te chamei para ser rei. Eu te chamei para outras coisas. Porque você tem um reinado muito maior, Jesus. O teu reinado não é daqui. O teu reinado é gigante. O teu reino não é desse mundo. Por amor a você e pelo zelo da sua salvação, nem sempre Jesus faz o que você quer. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e a gente recitar essa frase. Fala para ele assim: por amor a você e pelo zelo da sua salvação, nem sempre Jesus vai fazer o que você quer. Eles queriam que ele fosse rei. Eles queriam que ele fosse rei. Mas se ele fosse rei, quem morreria na cruz por nós? Quem nos salvaria da perdição desse mundo se ele fosse rei? Por amor a você, pelo zelo da tua salvação, ele fala: eu não quero ser rei. Eu vou sair por aqui, vou me retirar e vou orar. Porque eu preciso orar. Lembra do início do texto? Lá de João Batista? Ele precisava orar. E tem uma palavra que me chama um pouquinho a atenção, chamada representatividade. Você já ouviu falar nessa palavra? Representatividade. Por exemplo, quando nós votamos em alguém, nós escolhemos representantes nossos. Não é isso? A gente vai lá, vota para governador, né? A gente vota para presidente, tal, escolhe lá, né, alguém que a gente está votando que quer que represente. Nem sempre o nosso candidato vence, mas a gente vota para ter representatividade. Vota lá, tem o teu deputado, tem o teu senador, você vai lá, vota. Por quê? Porque é como se a voz daquela pessoa lá fosse um pouquinho da sua voz, não é isso?
Vamos lá, vamos trazer outro exemplo de representatividade para você entender até melhor. Acho que agora vai fixar bem. Você tem um time de futebol, não é isso? Você tem o teu time de futebol, aí quando alguém pergunta para você assim, quanto é que foi o jogo? Aí você fala assim, ganhamos de 3-0. Ganhamos como? Tu jogou? Por que você fala ganhamos? Porque você se sente participante daquilo ali. Perdemos de 4-0. Por que perdemos? Você estava em campo? Não. Mas você se sente representado e tão representado pelo teu time de futebol, porque ele pode perder que você fala, não vou largar ele. Representatividade. Você sente isso. Isso está em você. Tanto que é muito difícil alguém mudar de time de futebol, né? Muito. Uma criança até muda de time de futebol. Um adulto, quando muda, a gente fala, peraí. Porque é uma questão de representatividade. Você se sente representado por aquele time e de repente você diz que, não me sinto mais. Entendeu? Deixa meu amigo Rui que ele não mudou não. Não façam isso com o Rui que ele está sofrendo muito. Entendeu? Você entendeu o que é representatividade? Vocês aí entenderam o que é representatividade aí em cima? Entenderam? Levanta a mão se você entendeu o que é representatividade. Levantou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não virou rei porque ele morreu por você. E ele falou assim, eu vou morrer e eu vou representar o sacrifício e a morte dos pecados deles. Como é que alguém que sente esse nível de representatividade consegue largar esse Jesus? Ele vai para a cruz e ele leva os meus pecados. Você já viu um filme da Marvel aqui? Já viu? Quando no final aparece alguém para salvar a gente. Foi isso que aconteceu. Jesus representando a mim e a você foi para a cruz do Calvário. Ele resolveu não ser rei porque ele queria mostrar para todos aqueles pastores que ele estava formando que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Entende isso, meu irmão? Você foi representado por Jesus, e a Bíblia vai dizer que se você morreu com ele, em breve você ressuscitará com ele. Jesus morre porque ele tem um céu preparado para nós, e nesse céu, ali sim, o sofrimento acaba, a dor passa, não precisa se preocupar com pão, porque nós seremos pastoreados por ele, face a face. Queria pedir a você que você se colocasse de pé, chamar o ministério de louvor.